Queridos, a semana passada nós iniciamos essa série, não sei quantos estavam aqui com a gente, começamos a falar sobre a revolução da toalha. E se você ainda está meio por fora, tentando entender o que é isso, se algumas pessoas aí perguntaram se essa revolução da toalha, a gente estava falando alguma coisa sobre o UFC, esse negócio de jogar a toalha, desistir e tal. Não tem nada a ver com jogar a toalha. Essa toalha é outra. Essa toalha é a toalha que Jesus usou para lavar os pés dos seus discípulos, naquela noite especial narrada no Evangelho de João, no capítulo 13. Então a gente conversou um pouquinho sobre esse gesto de Jesus, tão especial, que sendo ele o mestre, o Senhor, ele se humilhou, ele se fez servo, e ele assumiu uma postura de servo para lavar os pés dos seus discípulos. E a gente falou que isso, gente, é uma verdadeira revolução, porque a gente vive hoje na sociedade do consumo. A gente falou um pouquinho sobre essa cultura de consumo que lentamente vai transformando o discípulo num consumidor religioso. E muitas vezes a gente se perde no meio da religião como uma espécie de grande mercado onde são oferecidos serviços e você, então, simplesmente vai à igreja como quem vai a um shopping, para consumir algum tipo de serviço religioso. A gente falou, então, que a cultura do consumo, fazendo essa recapitulação em um slide apenas, é a cultura do eu primeiro, é a cultura do outro que me serve. E nós falamos que a cultura da toalha, a cultura de Jesus, é a cultura que coloca o outro, a necessidade do outro primeiro, e a cultura que me leva, então, não a ser servido pelo outro, mas a servir o outro. A gente está falando sobre isso, sobre serviço, sobre a disposição de ajudar, de ver a necessidade do outro, de atender às necessidades do outro. Nós falamos na semana passada que houve um diálogo muito interessante naquela noite do lava-pés entre Jesus e Pedro. Pedro, como um líder natural do grupo, estava ali sentado e quando Jesus se aproximou dele para lavar os seus pés, ele disse: Senhor, como assim o Senhor vai me lavar os pés? Jamais o Senhor vai me lavar os pés. E Jesus então disse a ele: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não faz parte do meu grupo. A nossa relação não pode ir adiante se eu não lavar os seus pés. E Pedro então ficou assustado e disse: então, Senhor, o Senhor lava aí o pé, a perna, o braço, a cabeça, faz barba, cabelo e bigode, Senhor. Pois bem, esse diálogo é significativo, é interessante, porque anos depois, esse mesmo Pedro, impulsivo, de certa forma arrogante, cheio de si, que achava que podia tudo, que podia enfrentar todos os inimigos, acostumado a dar ordens, ele se torna um apóstolo, mas ele não esquece da cena da toalha. E ele escreve uma carta, que é a primeira carta de Pedro, já no finalzinho da Bíblia. E nessa carta ele tem uma recomendação, inclusive interessante. Quando ele fala da humildade, ele diz: olha, vocês devem colocar o avental da humildade. Vocês, os cristãos. É engraçado que na Bíblia o sinal da humildade não é a sandália. Na Bíblia não tem a sandália da humildade. Mas a Bíblia tem o avental da humildade. O avental na Bíblia é o símbolo da humildade do serviço. E Pedro diz isso aos cristãos: olha, todos vocês vistam esse avental da humildade. E numa passagem específica, que é a passagem que nós vamos analisar nessa noite, ele fala de maneira bem específica sobre o serviço. Parece que ele aprendeu a lição. Parece que ele captou direitinho aquilo que Jesus ensinou na cena do lava-pés. E o que nós queremos hoje é justamente ler e refletir sobre esses dois versículos. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, que ele fala sobre o serviço. Será que a gente consegue ler junto? O nosso texto hoje é pequenininho, é apenas isso que está aí. A gente vai refletir praticamente em cada palavrinha dessa que está aí, porque esse é um texto curto, mas muito rico de significado. Vamos dar uma olhada e vamos ler juntos? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus
em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. É um texto tão curto, mas, gente, esse texto é rico. É nesse texto que Pedro instrui os cristãos a praticar o serviço uns com os outros. A nossa proposta aqui é destacar algumas palavras dessa passagem e refletir sobre alguns princípios que nós podemos tirar daqui sobre o serviço cristão, sobre o ministério cristão. Então, a primeira palavrinha, do jeito que ele começa ali, já é muito interessante, porque ele fala cada um, e aí ele vai falando sobre os dons, o serviço, ele vai dizer que cada um tem a responsabilidade de servir os outros. E eu acho interessante esse cada um aí, porque ele não está escrevendo para um colegiado de bispos, ele não está escrevendo para os seus colegas apóstolos, ele não está escrevendo para uma hierarquia clerical da igreja. Se você ler a carta de Pedro desde o início, você vai ler logo no começo que ele está escrevendo para os peregrinos dispersos, os eleitos de Deus, e ele dá uma série de nomes aqui, regiões, Galácia, Capadócia e outras. Ele está escrevendo para o povo, para os cristãos. E aí ele vai dizer para esse povo, olha, cada um de vocês. Isso me ensina, então, que todo cristão, gente, é um ministro. E eu quero desde já deixar claro que a palavra ministro é sinônimo da palavra servo. Ministro não é o que manda. Ministro é o que serve. Todos são ministros. E por que que isso é tão importante dizer? Porque nós somos fruto, até os dias de hoje, de uma igreja que ao longo dos séculos foi se institucionalizando em demasia, foi se clericalizando em demasia, e aí o que acontece é que nós hoje temos uma compreensão quase que clara de que o ministro é aquele que é o investido, que teve um chamado especial de Deus, que fez um curso de teologia, que foi para uma supervisão eclesiástica, que foi ordenado para ser, então, ministro. Mas a verdade, gente, é que todo cristão é um ministro. E nesse sentido, as palavras de John Stott, que faleceu recentemente, nos deixam uma inspiração. Ele diz: tanto serviço quanto ministério traduzem a mesma palavra grega, é a palavra diaconia. É fato que muitas vezes se pensa em ministério como algo limitado ao clero ordenado, mas o ministério cristão é praticado na mesma proporção, tanto por leigos quanto por pastores, tanto na sociedade secular como na igreja. Na verdade, esta é uma palavra que inclui todo tipo de serviço prestado a alguém, para alguém, em nome de Cristo. E isso é muito importante a gente entender, porque nós vamos perceber que existem diversas esferas de serviço. O cristão, ele é, por essência, por definição, um servo. Não podemos ter um cristão que não seja um servo, porque isso faz parte do seu DNA. Ser cristão significa ser um servo, um diácono. Gente, como seria se todos nós entendêssemos que nós somos servos, que todos nós somos servos, que todos nós somos ministros? Como é que seria se a gente não tivesse aquela distinção entre
aqueles que fazem o serviço são pagos para isso, e aqueles que consomem o serviço e pagam para que o serviço seja feito. Como é que seria se a gente vivesse numa cultura de igreja? Como é que seria se a gente experimentasse essa revolução da toalha, onde cada um entendesse que é um ministro comissionado por Cristo para desempenhar o seu serviço? Primeira coisa, então, que nós precisamos entender nessa passagem, quando ele diz cada um, é que todos nós somos ministros. E não apenas aqui, neste lugar, mas somos ministros em vários lugares. Nós somos ministros no trabalho, somos ministros na família, lá em casa, somos ministros no nosso prédio, somos ministros dirigindo o nosso carro na rua. Você já imaginou se todos nós tivéssemos essa compreensão? Vamos continuar, voltar aqui para a leitura, para a gente caminhar um pouquinho mais. Ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Ele fala aqui do dom que recebeu, ele fala aqui que esse dom é uma graça de Deus. De alguma maneira, as ferramentas que nós temos para trabalhar, elas nos são dadas por Deus. Na verdade, nós somos as ferramentas de Deus. É interessante a gente pensar nisso e pensar nessa questão do dom. De alguma maneira, Deus deu a você, que é um ministro, que é um servo, algumas habilidades especiais para que você desempenhe o seu serviço da melhor forma. Isso quer dizer que o ministério, em segundo lugar, deve ser uma expressão de gratidão. Deve ser um privilégio e não uma obrigação. Porque quando a gente fala de dom, a gente está falando de um presente, de algo que Deus nos deu. E Ele nos deu a capacidade de servir. Você já parou para pensar nisso? Quando eu falei aqui na semana passada, algumas pessoas riram aí e tal. E, enfim, eu acho que é algo que ficou aí, pelo menos na cabeça de vocês, quando eu apresentei aquele quadro das equipes que nós estamos montando, recrutando alguns voluntários para as equipes de ministério aqui da nossa comunidade. E aí eu disse a você o seguinte, eu não estou pedindo favor para ninguém. Isso ficou claro para vocês? Eu não estou pedindo favor para ninguém. Eu estou dando a você o privilégio e a oportunidade de servir. É diferente. Porque se eu chego para você e falo, nós estamos precisando de gente para ajudar na nossa equipe das crianças. Pois é, isso é verdade? É verdade, nós estamos realmente precisando. Mas existe uma verdade ainda maior. A verdade ainda maior é o seguinte, gente, eu quero dar a você a oportunidade de você servir ao Senhor com a equipe das crianças. Você percebe a diferença? É engraçado que quando a gente procura um trabalho, um emprego, a gente fala de eu queria tanto uma oportunidade de trabalho. Você já ouviu essa expressão, né? Ninguém me dá uma oportunidade. Eu queria uma oportunidade. Quando a gente quer um trabalho, a gente fala de uma oportunidade. Só que quando a gente fala em voluntariado, é como quase que a gente fala, gente, pelo amor de Deus, alguém pode fazer o favor de ajudar? Você já imaginou que a gente precisa então entender o serviço? E eu não estou falando só aqui, na comunidade, eu estou falando do serviço, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, de uma forma geral, lá no seu trabalho. A gente precisa começar a ver o serviço, gente, em todas as suas dimensões, não como uma obrigação, não como um fardo, não como peso, não como sacrifício, mas a gente precisa começar a ver o serviço como um privilégio, como uma oportunidade. O serviço é para ser feito com gratidão a Deus. Por quê? Porque ele é um dom. É a graça de Deus. É como se Deus chegasse para você e falasse, meu irmão, eu vou te dar um dom.
o seu dom aí é o seguinte, trabalhar para mim. Que privilégio. Você já imaginou? Trabalhar para Deus, gente. Imagine que você, de repente, imagine um cara bem famoso aí, bem rico aí, sei lá, diz um nome aí. Bill Gates. Imagine que o Bill Gates está recrutando alguém para trabalhar ali com ele, no escritório dele. E ele te chama para trabalhar com ele. Ou então imagine que você é um jogador de futebol e está no ano da Copa. Imagina que o Filipão te chama para participar da Copa. E imagina que ele vai chegar para você e vai falar assim, e olha que você vai dizer, mas é lógico, para trabalhar para o Bill Gates eu ia ganhar milhões. Para jogar uma Copa eu vou ganhar milhões. E para Deus, pode ser que eu tenha que dar os meus milhões. É verdade. Mas eu quero que você faça uma comparação. Deus nos chama para sermos servos. E, gente, que privilégio e que honra Deus ter te chamado e para que você pudesse servi-lo, trabalhar para Ele. É algo extraordinário. É uma questão de mudar a nossa compreensão. O ministério, então, é feito a partir da compreensão de que Deus nos deu um dom. Deus nos deu uma graça não merecida para poder servir os outros. O texto continua. Então, em segundo lugar, o ministério deve ser uma expressão de gratidão. Em primeiro lugar, vocês lembram que a gente conversou aqui? Todos são ministros. Em segundo lugar, o ministério é uma expressão de gratidão. Mas o texto continua. E eu quero destacar essa expressão agora. Ó, administrando fielmente. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça, que aqui no caso é sinônimo do dom, administrando este dom que recebeu. E a palavra administrando significa e nos ajuda a entender que ele nos deu o dom, mas na verdade pertence a ele. Que na verdade o ministro cristão, ele é um mordomo de Deus. Ele está a serviço de Deus e ele vai ter que prestar contas a Deus. E nesse sentido, Jesus contou uma historinha maravilhosa, quando ele disse que um senhor, um chefe, um proprietário, ele saiu e ele chamou os seus servos e ele deu assim para um, olha, você eu vou te dar 5.000 moedas, para você eu vou te dar 3.000 moedas, para você eu vou dar 2.000 moedas. E ele falou, olha, eu vou viajar, vou passar um tempo fora, quando eu voltar eu vou pedir contas desses talentos, desse dinheiro que eu dei para vocês. E aí o primeiro, então, falou assim, olha, esse chefe aí é um chefe exigente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 5.000, vou correr atrás, vou investir e vou trabalhar com essas moedas que ele me deu para poder devolver mais até, para investir naquilo que ele me deu. E ele então correu atrás e dos 5.000 ele fez 10.000. E quando o chefe volta, ele dá 10.000. O outro, que recebeu 3, falou assim, olha, vou correr atrás, dos 3 ele fez 6. E entregou na volta para o seu chefe. E o pobrezinho que recebeu 2, falou assim, olha, eu só estou com 2. Antes eu devolver 2 do que não devolver nada. E se eu for investir, talvez eu me arrisque aqui, pode ser que eu não consiga. Ele ficou com medo, né? Não quis muito arriscar, foi um cara conservador. E ele segurou o dinheiro, botou embaixo do colchão, e quando voltou ele entregou os 2. E o texto diz, sabe o quê? Que esse senhor, ele deu uma dura muito grande, chegou a despedir esse servo que entregou apenas 2. Chamou esse servo de mau e infiel. E ele nos ensinou com essa historinha, com essa parábola, que todos nós precisamos investir naquilo que Deus nos deu. Todos nós recebemos o dom, recebemos a graça, mas nós precisamos administrar. O ministro, então, é um mordomo, é esse o sentido da palavra dispenseiro, que é uma palavra muito usada pelo apóstolo Paulo. Dispenseiro é aquele que cuida da dispensa. Mordomo é aquele que cuida da casa, a casa que não é dele. E aí você já imaginou que um dia
nós vamos ter que prestar contas. E Deus vai chegar para a gente e vai falar, poxa vida, eu te dei tantas oportunidades, eu te dei tantos recursos, eu te dei inteligência, eu te dei saúde, eu te dei uma igreja, eu te dei um trabalho, eu te dei vizinhos, eu te dei um carro. E o que você fez com isso? A partir da cultura do consumo, você fez apenas o eu primeiro, vou cuidar de mim e vou usar o que me deu para mim. Só que o que Pedro está dizendo é que nós precisamos usar essas coisas, administrar fielmente aquilo que ele nos deu, com qual objetivo? Para servir os outros. Pense no que você tem, nas oportunidades que Deus te deu. Aonde você tem investido tudo isso? Para si mesmo? Apenas para a sua família? Apenas para o seu ninho menor? Ou será que você tem investido, colocado isso diante de Deus e falado, Senhor, está aqui, eu quero usar isso aqui de alguma maneira? O texto de Pedro, então, nos confronta com a verdade de que nós somos mordomos, administradores daquilo que Deus nos deu. Como é que nós estamos cuidando? É uma resposta que cada um vai ter que dar diante de Deus. O texto continua, vamos destacar agora mais uma expressão. Já destacamos 3 questões aqui, tiramos 3 princípios. Vocês lembram os 3 quais foram? Primeiro, todo cristão é um ministro. Não tem aquela coisa do clero e do laicato. Todo cristão é um ministro. Segundo lugar, o que é que nós aprendemos? Servir é um privilégio, é gratidão, é uma oportunidade, gente. Terceiro lugar, nós somos mordomos. Esse serviço, Deus vai nos cobrar ele um dia. O texto continua e aqui eu queria destacar uma outra expressão, que é essa expressão que ele coloca aqui, ó, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E ele depois vai também falar aqui, se alguém fala, dando um exemplo, depois ele fala, se alguém serve. Gente, essa expressão é muito legal. Múltiplas formas. Isso quer dizer que Deus não fez robozinhos programados, em série, iguais. Pelo contrário, a gente entende aqui que há vários tipos diferentes de ministério. E há várias esferas diferentes onde nós podemos atuar como ministros. Há vários tipos diferentes. Não existe apenas um jeito de servir a Deus. Existem vários jeitos. Aí você pergunta, mas tudo bem, como que eu posso servir a Deus? Existem várias formas de servir a Deus. O texto de Paulo, quando escreve aos Coríntios, é inclusive esclarecedor, porque ele fala ainda mais enfaticamente. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então veja, diferentes tipos de dons, diferentes tipos de ministérios, diferentes formas de atuação. A questão, então, é pensar qual é o meu dom, qual é o meu ministério. O que é que Deus tem me dado oportunidade para fazer? E aí você fala, não, mas talvez você possa pensar que eu estou falando apenas em algo que você faz aqui na igreja. Mas não. Porque quando nós vivemos para Deus e entendemos que tudo que nós temos pertence a Deus, nós vamos entender, por exemplo, que a nossa vocação, aquilo que nós fazemos para trabalhar, o trabalho do dia a dia, é de alguma maneira aquilo que Deus nos deu, a oportunidade que Deus nos deu. E seria muito bom se, por exemplo, um médico pudesse exercer a medicina não simplesmente para ganhar dinheiro, mas para servir os outros, como um dom. Seria muito bom que um advogado pudesse
pegar todo o talento que tem, todo o conhecimento em relação às leis e pudesse viver não simplesmente para ganhar dinheiro, mas que ele pudesse viver para servir os outros de alguma maneira e usar os seus dons, os seus talentos para isso. Veja, uma vez eu me lembro que na Ultimato, revista Ultimato, saiu uma reportagem e ele fazia um exercício de imaginação sobre o céu. Como será o céu? E aí ele falava assim, quais as profissões que nós vamos ter no céu? Ele falava, algumas profissões é verdade, a gente não vai precisar no céu. Por exemplo, médico. Não vai ser necessário. Infelizmente, desculpa, Gabriel, mas você vai ter que arrumar outra profissão por lá, porque Jordana também, desculpa, a gente vai ter que ter uma outra. No céu, infelizmente, a gente não vai precisar, mas vocês vão achar outro trabalho. Agora, tem muitos trabalhos que, nós, por exemplo, polícia também a gente não vai precisar ter no céu. Né? Não, advogado talvez, não sei, enfim, acho que também não, mas é discutível. Mas, enfim, nós temos N profissões, e essa revista fazia um exercício interessante para a gente valorizar as profissões, gente, como presentes e oportunidades de Deus para embelezar o mundo, para criar cultura, para promover o relacionamento entre as pessoas. Tudo isso é de Deus. A ideia de que toda cultura é do diabo e que o que é de Deus é apenas aquilo que a igreja faz é uma ideia totalmente antibíblica. Então a gente precisa entender que nós servimos a Deus de diversas maneiras, de diversas formas. Aonde nós vamos, nós podemos ir com essa postura, com essa atitude de alguém que vai para servir. Existem múltiplas formas. É muito difícil você chegar numa situação em que você vai dizer, não, mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho serviço para mim. Porque sempre vai ter muito mais demanda. Sempre vai ter muito mais trabalho do que trabalhadores. Não é à toa que Jesus disse que a seara é grande e os cearenses são poucos. O texto continua, e aí a gente chega nessa expressão que eu acho muito bacana, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Em todos os serviços. Ele está falando daquele que fala, daquele que serve, depois eu vou voltar a esse ponto. Faça dessa forma, de uma forma específica, de maneira que, em tudo que nós fazemos, Deus seja glorificado. Em todas as coisas. Eu estou querendo destacar isso aqui, gente, para mostrar que não há hierarquia de valores no ministério. Tudo que nós fazemos, em todas essas coisas, tanto naquele que fala como naquele que serve, Deus vai ser glorificado. Se você abrir o livro de Atos, no capítulo 6, você vai perceber que a igreja viveu um momento crítico nos seus primeiros dias, quando os apóstolos começaram a ficar sobrecarregados por causa do crescimento da igreja, e eles eram responsáveis por fazer tudo. E aí a igreja cresceu, 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 cresceu. E aí, então, eles falaram, olha, a gente não está dando conta de fazer, por exemplo, o serviço social da igreja. Algumas viúvas estão passando necessidade, a gente não está conseguindo atender todo mundo, está começando a ter aí reclamação. E eles, então, fizeram o quê? Falaram, olha, nós precisamos nomear algumas pessoas para fazer esse serviço. Especificamente esse serviço de servir as mesas das viúvas, de abastecer as viúvas, o trabalho social da igreja em relação às suas viúvas. Pois bem, eles então escolheram alguns homens ali para que os apóstolos não precisassem abandonar ou enfraquecer o seu próprio serviço de palavra. Talvez seja por isso que Pedro diz aqui, se alguém fala, porque esse era o trabalho dos apóstolos, falar com Deus, através da oração, e falar ao povo através da pregação. E é por isso que ele falava lá, não é certo que a gente abandone o ministério da palavra e nem a oração. Veja que tem a ver com fala. Por isso ele diz, se alguém fala. Mas ele também fala, se alguém serve. E aqui eu me lembro, então, daqueles que foram escolhidos para servir as mesas. A palavra é a mesma, é a palavra diaconia. Pois bem,
Talvez ele tenha em mente aquela primeira distinção lá que foi feita na igreja entre os apóstolos e aqueles que serviam às mesas. Mas ele diz, de forma que em todas essas coisas, tanto o que fala como o que serve às mesas, Deus vai ser glorificado através dele. Ou seja, não tem hierarquia. Diante de Deus, como e por que fazemos é muito mais importante do que o que e onde fazemos. Será que dá para você entender essa frase? Precisa de um tempinho para processar? Eu vou ler de novo. Como e por que fazemos é muito mais importante do que o que fazemos e onde nós fazemos. Isso quer dizer que, diante de Deus, dependendo da maneira do meu coração, dependendo das minhas motivações interiores, eu posso estar servindo a Deus muito menos pregando aqui hoje, nesta noite, do que aquele que chegou mais cedo e que dobrou os informativos para entregar a vocês. Diante de Deus, dobrar o informativo, tirar o lixo do banheiro, trabalhar com as crianças, operar o som, operar a filmagem, tocar aqui à frente, pode ter muito mais valor do que simplesmente alguém que prega a palavra. Você concorda comigo? Por quê? Porque a questão é o como e o porquê fazemos. Não existe uma hierarquia de valores. Deus valoriza tanto aquele que lava o prato como o chefe da cozinha. Deus, ele não mede o valor do serviço como nós medimos o valor do serviço de uma maneira hierárquica. Deus mede de acordo com o coração, com aquilo que nós temos no nosso coração ao se fazer, ao se trabalhar. É óbvio, se alguém faz algo grandioso, mas ele faz reclamando, ele faz murmurando, ele faz se queixando de todo mundo, que não tem apoio, que não tem ajuda, ou se ele faz porque ele está obrigado a fazer, ou se ele faz porque, na verdade, ele está pensando em mostrar serviço e ele quer impressionar os outros. Esse serviço tem muito menos valor diante de Deus do que aquele serviço que é feito com alegria, com disposição, com vontade, com desprendimento, enfim, com aquilo que eu falei no início, com a noção de privilégio, com a noção de oportunidade. Então é por isso que é tão importante a gente pensar nessa frase, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. A pergunta aqui é a seguinte: de qual forma eu tenho falado? De qual forma eu tenho servido? Será que essa maneira tem glorificado a Deus? Será que quando as pessoas olham para mim, elas podem glorificar a Deus através do exemplo que eu estou dando, da maneira como eu estou servindo, cuidando? E nesse sentido, gente, eu posso ser até um pouco caxias demais ou perfeccionista, mas se é para Deus, eu creio que precisa ser feito com excelência e com integridade. Se é para Deus, eu preciso fazer, como a gente acabou de cantar antes, o meu melhor. Aquela noção de que, isso acontece muito quando a gente faz aqui o nosso bazar, a gente percebe, até que aqui a gente não tem percebido muito isso não, mas eu já vi muitas vezes, e acontece, essa é uma atitude comum, muitas vezes nas igrejas. A gente tem alguma coisa em casa que não presta mais para nada. É uma roupa que está com um buraco desse tamanho aqui, não dá para a gente não vai usar mais, e a gente quer arrumar um jeito, porque hoje em dia esse negócio de resíduo é um problema, né? Lixo é um problema, e a gente fica com pena de jogar fora. E aí o que a gente faz? Vou deixar lá na igreja, vai ver que dá para alguém. Ou então, se não serve para mim, eu acho que vai servir para a igreja. Essa noção, gente,
ela fere frontalmente o princípio que nós estamos tendo aqui, de que tudo o que nós fazemos precisa ser feito para o serviço de Deus. E eu estou falando desse exemplo da igreja, mas eu poderia dar outros exemplos. Quando você no trabalho, no seu trabalho, você age de uma forma simplesmente por obrigação, quando você semeia intriga no meio do seu trabalho, quando você faz corpo mole, quando você falta por qualquer motivo, quando você não dá tudo de si, isso significa que você não está glorificando a Deus com aquilo que Ele te deu, aquela oportunidade que Ele te deu. E é muito sério. A gente então precisa prestar atenção que tudo que nós fizermos, a gente tem que pensar, será que eu estou glorificando a Deus nisso? E por fim, então, eu quero destacar essa expressão, se alguém fala, e a expressão é faça-o como quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Ou seja, Deus está presente. E por favor, aqui, gente, separa Deus de igreja. Eu não estou falando aqui, Paulo não está falando, Pedro não está falando daquilo que nós fazemos aqui no domingo de noite. Só. Está falando também, mas não só disso. Mas ele está falando, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Ou seja, no que eu falar, que seja, na verdade, quem falando? Deus falando. E no que eu servir, que seja, na verdade, a força, a mão de Deus servindo. Isso é tão importante. Sabe por quê? Porque me ensina que o ministério cristão é a manifestação visível da ação de Deus no mundo. E isso está intimamente relacionado, e é por isso que ele vai falar logo depois, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Porque quando eu trabalho simplesmente movido pela cultura do consumo, fazendo as coisas pelas motivações da cultura de consumo, não é Deus que está fazendo, sou eu. São as minhas ambições. O que nós estamos vendo aqui, gente, é que o ministério cristão, na verdade, é a forma de Deus agir no mundo. Deus aparece no mundo através do ministério. Especificando, exemplificando isso de uma forma bem clara para você. Veja a frase de Paul Stevens, para a gente concluir. Ministério não é algo que nós fazemos para Deus, mas algo que Deus faz por meio de nós. O chamado para o ministério é um chamado para ministrar com Deus, e não um chamado para ministrar para Deus. É um chamado para participar do trabalho de criação e de salvação do Criador. Um trabalho iniciado, capacitado e completado por Deus. Mais uma vez, deixa eu esclarecer as coisas, para ninguém ficar com dúvida. Quando alguém te pede para de alguma maneira você ajudar em algo, vamos pensar na realidade nossa de igreja. Se alguém te chama para trabalhar com as crianças, que é o exemplo que eu dei aqui, vamos seguir o mesmo exemplo. Você tem aquela noção de tipo assim, poxa, o pessoal lá está precisando demais, né? Coitadinho deles. Eu preciso dar uma ajuda, gente. Está sobrecarregando o pessoal. Eles estão sem equipe, sem gente. Poxa, vamos dar uma mão lá para Deus, né? Deus precisa de uma ajudinha. É verdade. Nós estamos precisando. Já falei sobre isso. Mas, se nós olhamos a partir dessa ótica, nós vamos entender o seguinte. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo no meio das nossas crianças. E aí Ele dá a você uma oportunidade de dizer assim, olha, você quer participar como meu colaborador daquilo que eu estou fazendo no meio das crianças? Você percebe a diferença de motivação? O que o Paul Stevens está dizendo aqui, explicando esse texto de Pedro, é que então o ministério, gente, não é simplesmente aquilo que você faz como desencargo de consciência. E aí você se sente culpado pra caramba, aquela mensagem foi desafiadora,
como o Pércio costuma dizer, né? Tapa na cara, pá, pá. E ele chegou, confrontou, o pessoal apelou, chamou a turma para o serviço. Aí você fala, poxa, a gente, como um desencargo de consciência, né? Pô, o pessoal lá é legal e tal, a gente tem recebido tanto, então não custa nada ajudar. E aí você, de alguma forma, se oferece ou se compromete por pena. Ou então, porque você quer dormir tranquilo. E você sabe que se você dormir, deitar no travesseiro assim, com aquela, poxa, eu estou meio consumidor, só estou consumindo, não estou dando nada. Eu não estou ajudando em nada. Gente, nós precisamos mudar essa ótica. Aquilo que vai nos mover ao serviço não pode ser culpa. Você não pode ajudar porque você está com uma consciência culpada. Não é isso. Pelo contrário, é a compreensão de que Deus está fazendo algo e Ele te chama para participar, para cooperar com Ele. É Ele que está fazendo. Você é a ferramenta. É literalmente isso mesmo. Pode soar esquisito, mas você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu sou uma ferramenta. E eu me lembro que o pastor Edson, que esteve aqui com a gente há 2 domingos atrás, falando lá sobre a meva entre os índios lá em Roraima, ele, conversando comigo, ele me contou uma experiência, uma ilustração tão bacana. Ele falou que ele é doido com ferramenta. E ele disse o seguinte, que uma vez ele visitou um amigo que era mecânico de avião. E ele olhou na garagem dele, lá no trabalho dele, onde ele fazia ali no hangar, onde ele consertava os aviões e fazia mecânica, uma mesa imensa, cheia de ferramentas, e ferramenta que ele nunca tinha visto, ele ficou fascinado com aquelas ferramentas, e aí no meio daquelas ele achou uma ferramenta estranha, uma ferramenta que ele não conhecia, nunca tinha visto. Ela parecia uma chave de fenda, mas no meio assim tinha um ferro que pulava grande assim para fora, e era um negócio meio assimétrico. E ele chegou para o cara e perguntou, mas que ferramenta é essa? Falou, rapaz, essa ferramenta aí é muito importante. E ele falou, mas para que essa ferramenta? Não, é porque essa ferramenta é o seguinte, o motor do avião, dessa marca e desse modelo que eu trabalho, tem uma peça lá dentro do motor que somente essa ferramenta consegue alcançar. Somente essa ferramenta, somente essa chave consegue ir lá dentro e tocar naquele parafuso. E aí ele perguntou, mas e aí? Não, e aí é isso, essa ferramenta existe por causa daquele parafuso. Por causa de um parafuso existe uma ferramenta? Existe. Por causa de um parafuso. E aí eu conversando com ele, e ele falando, né, que muitas vezes nós somos ferramentas nas mãos de Deus. E Deus nos capacitou de alguma maneira que pode ser que tenha um parafuso que Ele fez você para alcançar aquele parafuso. Ele fez você para aquilo. E você já imaginou que se você não se dispuser a ser a ferramenta nas mãos de Deus, aquele parafuso, ele não vai ser consertado. Vai fazer falta. Cada um de nós, gente, recebeu diante de Deus, então, um dom, um talento especial para agir, trabalhar e servir de alguma maneira. E nós, como falamos, não temos hierarquia. Me lembro também, e eu conto essa história como a última história, de um sujeito que viveu há 3 séculos atrás. Viveu há 300 anos. E ele era doido para tocar violino. E ele, então, pediu um violino para sua mãe, ele conseguiu um violino e ele começou a estudar, fazer aula. Só que ele fazia aula e ele não conseguia tocar direito, ele não evoluía nas notas. E um belo dia, ele depois de mais de um ano estudando, sem ver progresso, ele num ataque de raiva, chegou em casa, eu não vou aprender isso nunca. Pegou o violino, pau, jogou na parede. Quebrou o violino. E depois que ele jogou, ele colocou a mão na cabeça, meu Deus, eu joguei um violino fora. E ele ficou com pena e ele pegou os cacos ali do violino e ele começou a tentar consertar aquele violino. E ele foi consertando, viu que faltava
tinha peça lá que não tinha mais jeito, ele teve que, então, com madeira, trabalhar para poder fazer uma peça igual àquela. E ele, no ato de consertar o violino, ele falou, poxa, esse negócio de consertar violino é legal. E ele começou, então, a consertar violinos dos amigos. Quando alguém quebrava um violino, mandava para ele e ele consertava. E o serviço dele ficava muito bom. E daqui a pouco ele, ao invés simplesmente de consertar violino, sabe o que ele começou a fazer? Criar violino. Ele começou a fazer violinos. E ele começou então a fazer, e os violinos dele eram muito bons. E esse cara descobriu então que o negócio dele não era tocar violino. O negócio dele era fazer violino. E você sabe quem é esse sujeito? Essa é a história real de um sujeito simplesmente chamado Stradivarius. Essa é a história do Stradivarius. Hoje, um violino Stradivarius custa milhões de dólares. Gente, você já parou para perceber que Deus te chamou? Só que talvez você esteja tentando tocar violino. E você está frustrado, porque você não consegue tocar violino. Só que, de repente, Deus está te chamando para consertar violino. De repente, você está no parafuso errado. Então, a gente precisa ter essa noção sobre o ministério, sobre os nossos dons, conhecer. E a melhor forma de conhecer, sabe qual é? É tentar. A melhor forma de saber qual é a nossa praia é a gente ir tentando. Porque um primo meu dizia, só cai do cavalo quem monta. De repente, você vai descobrir que aquilo que você achou que é o que você queria fazer não é muito a sua praia. Mas o que nós não podemos, gente, o que nós não podemos é cruzar os braços e ficar vivendo com a cultura de consumo que diz, venha a nós, que diz, estou esperando para ver o que é que vão fazer por mim. Nós precisamos, para o bem da nossa alma, para a saúde espiritual da nossa pessoa, nós precisamos servir. Porque, como alguém já disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Se alguém não vive com essa noção de serviço voluntário, está simplesmente perdendo a sua alma, está corrompendo o seu coração. Relembrando então, e eu deixo com vocês essas 6 lições que nós aprendemos em Pedro. Em primeiro lugar, nós vimos o quê? Repete aí comigo. Todo cristão é um ministro. Segundo lugar, ministério deve ser uma expressão de gratidão, ou seja, é um privilégio, é uma oportunidade e não uma obrigação que você faz porque está com culpa. Terceiro lugar, o ministro cristão é um mordomo de Deus. E como mordomo, Deus vai pedir contas. Você vai prestar contas daquilo que Ele te deu para você cuidar. Quarto lugar, há vários tipos de ministérios. Tem gente que conserta violino e tem gente que toca violino. São duas coisas diferentes. Em quinto lugar, não há hierarquia de valores no ministério. E aí você fala, mas quem toca violino ganha muito mais do que quem conserta violino. Como não há hierarquia? Quem joga futebol ganha muito mais e não precisa nem ter o 2º grau. Não precisa nem ter o ensino médio. Quem joga futebol ganha milhares de vezes mais do que um PhD. Aí você vai dizer, como pode isso? Pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Assim é a sociedade de consumo. Sociedade de massa. É assim. Só que na igreja, no reino de Deus, não é assim. Pode ser que lá na empresa multinacional que você trabalha, aquele que limpa o chão, que você pisa todos os dias, seja alguém invisível, que você nunca sequer deu bom dia, ou que você não sabe o nome e não sabe nada acerca dele. Quanto mais invisível, melhor para você. Mas no reino de Deus, aquele que tira o lixo do banheiro é tão importante quanto aquele que prega a palavra no domingo. É assim no reino de Deus. E se não for assim, nós precisamos corrigir. Porque é assim que deve ser. Em sexto e último lugar, o ministério cristão, vamos lá, é
a manifestação visível da ação de Deus no mundo. Nunca se esqueça de que Deus é o agente. Você e eu somos ferramentas. Deus está consertando o mundo e Ele está nos usando. E é muito... queremos ter a consciência tranquila de que quando Ele chegar no armário e Ele vier pegar aquela ferramenta não vai fazer careta para Ele. E nem vai dizer, não me usa não, Senhor, por favor. Aquela ferramenta vai dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Essa é a resposta de quem, de fato, entende que o ministério cristão é a manifestação daquilo que Deus está fazendo. Nós somos cooperadores de Deus. Não é Deus que me ajuda. Sou eu que, de alguma maneira, estou ajudando aquilo que Ele está fazendo no mundo. Não porque Ele precisa, mas porque Ele está me dando uma oportunidade para eu servir. Mais uma vez eu deixo esse quadro, faço o desafio. Estamos, como eu falei, nesse mês de fevereiro, fazendo a campanha de recrutamento de voluntários. Se você quer saber como eu posso me voluntariar para ajudar em alguma área, por exemplo, na comunidade Libertas, aí está o mapa. Temos aí 24 equipes, 24 áreas de serviço, e você pode, de alguma maneira, se envolver em alguma dessas áreas. Para você fazer isso, basta, quando acabar o nosso encontro, durante esse mês, domingo passado começamos, hoje continuando, e na segunda e no domingo que vem também, você pode se voluntariar com alguma dessas áreas aqui. Entendendo que o ministério cristão vai além disso, tá, gente? Aqui eu estou colocando áreas de serviço aqui na nossa comunidade. Mas que cada um de nós saia com a ideia de que quando eu acordar amanhã de manhã para ir trabalhar, que eu vá, não simplesmente como alguém que vai só visando os meus interesses, mas vá como quem serve. Vá para servir. E peça a Deus, Senhor, qual é a oportunidade que o Senhor vai me dar hoje para eu servir? Eu não sei quantos aqui colocaram em prática as sugestões que eu dei na semana passada. Eu lembro que eu falei com o Fábio ali, e o Fábio ontem ele conversou comigo e falou, olha, eu tive umas 5 oportunidades de deixar o carro da minha frente passar. Né? Vai, segue adiante. Né? Eu cedei a minha vez. Uma eu não consegui, né? Eu passei, mas as 4 eu deixei. Então tá bom, Fábio. Você, né? Então, quando de repente o cara está atrás de você e está piscando, né? Com aquela agressão toda, buzinando, que oportunidade maravilhosa de servir, não é verdade? De demonstrar, é a hora de botar um avental. E de chegar para o lado, fazer assim, meu irmão, Deus te abençoe. Vai na paz, vai devagar, bota o cinto, não fale no celular. Né? E abençoa o sujeito. Gente, quando a gente começar a fazer isso, no trabalho, na escola, na vizinhança, dei aqui um exemplo, não sei se alguém fez aqui, leva um bolo para o seu trabalho, deixa lá em cima da mesa e fala assim, eu vim trazer um bolo para vocês hoje aqui, ó, meus colegas. Ah, mas por que é aniversário de alguém? Não, porque eu amo vocês. Então, Deus abençoe cada um aí, por favor. Ou então, deixar um agrado na vizinha do lado que te incomoda. Veja, atos de serviço, gente, para treinar o nosso coração. São pequenos gestos que podem, então, promover uma revolução. E é a revolução da toalha. Que Deus possa nos abençoar. Vamos